Terceiro, vamos dar continuidade. História ainda, página 178. A tia vai ler, tá? A cidade de São Paulo, fundada há 470 anos, apresenta largas avenidas e um amontoado de ruas e de bairros que formam praticamente outras cidades. Nela existem muitas escolas, muitos parques, shoppings, comércios, túneis, muitas estações de metrô, carros, além de um trânsito muito intenso e de muitas pessoas. Gente, São Paulo tem mais ou menos 12 milhões de pessoas. Vocês já devem estar começando a estudar milhões, unidade de milhar com a tia Gislaine. Antes de se tornar uma megalópole, gente, essa palavra assim, bem difícil, né? Diferente, significa grande e importante cidade, tá? Megalópole. São Paulo era uma colina com muitas árvores. A história de São Paulo, hein? Tia Marília está contando a história de São Paulo. Rios limpos e muitos pássaros. Nessa colina viviam os indígenas, tá? Na história de São Paulo, lá no início, viviam lá os índios, tá? Os indígenas. Um dia, vindos da Europa, chegaram os portugueses, olha a história, hein? Para morar aqui em nossas terras e colonizá-las, né? Formar famílias e morar, né? Fazer suas casas, começar a fazer as plantações, né? Para começar o comércio também. Junto com eles vieram os padres jesuítas, que tinham como missão ensinar seus costumes aos indígenas. Os jesuítas construíram em 1554 uma pequena cabana que serviria de colégio para essa missão. Ao redor da cabana começaram a ser construídas as primeiras moradias. Esse local passou a ser chamado de São Paulo de Piratininga. O tempo foi passando e essa cidade foi crescendo aceleradamente, crescendo muito, se desenvolvendo muito, até se tornar uma das maiores cidades brasileiras. São Paulo é considerada a maior cidade do Brasil, tá? O colégio, no decorrer dos anos, foi passando por diversas restaurações, conservando um pouco de seu aspecto. Olha aqui o colégio, ó. Pátio do colégio. A partir dele nasceu a cidade de São Paulo. É uma pintura a óleo também. Tá vendo? Essa foi a história de São Paulo. Nossa, muito antiga.